Olá, seja bem-vindo à aula Como aplicar o xeque-mate com rei e torre contra rei. Nesta aula, você irá aprender dois métodos para conduzir o rei adversário do centro do tabuleiro até a borda do tabuleiro. O primeiro método que irei lhe apresentar é o método da casa, bem semelhante ao método que ensinei para você na aula sobre o xeque-mate com rei e dama contra rei. O segundo método que irei lhe ensinar é o método do rei, também muito utilizado para aplicar este xeque-mate. Preparado para começar? Então, fique comigo. Vamos lá. A torre, assim como a dama, é considerada uma peça maior porque, quando assistida com seu rei, é possível dar um xeque-mate. Para aplicar o xeque-mate, o princípio é o mesmo do xeque-mate do rei e dama contra rei. Você deve aprisionar o rei adversário na beira do tabuleiro. Aqui o nosso rei está em oposição, controla como guarda essas três casas, e a torre caçadora aplica o xeque-mate, também atuando como guarda nestas duas casas de fuga. Esta é uma outra posição similar. O rei ganhou a oposição, atua como guarda e a torre caçadora aplica o xeque-mate. A mesma posição, com o rei na oitava fileira. Se o rei estiver em uma das quinas do tabuleiro, aí você não precisa ter o seu rei em oposição, pois basta controlar estas duas casas e aplicar o xeque-mate. Aqui, posição bem similar, com o rei na quina na casa em H1, rei controla como guarda as duas casas e a torre caçadora aplica o xeque-mate. Nesta posição também, o mesmo esquema. Então você poderá aplicar o xeque-mate com o rei adversário na quina do tabuleiro. Então você não precisa ter a oposição dos reis. Pode o seu rei ficar aqui. É claro que se o rei estiver em oposição, também será mate, pois ele estará controlando as duas casas de fuga. Quando o rei estiver em uma outra casa à beira do tabuleiro sem ser a quina, então você precisa que o rei esteja em oposição para aplicar o xeque-mate, como lhe apresentei nos exemplos anteriores. Agora eu quero ter certeza que você entendeu os ensinamentos que lhe passei. Vou fazer com você um pequeno teste, com apenas 3 questões. Vamos à primeira. Você está jogando com as brancas, é a sua vez de fazer o lance, e você deve aplicar o xeque-mate. Qual o lance que você fará para aplicar o xeque-mate? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. O rei está em oposição, controlando as 3 casas. A torre caçadora então vem até a coluna A e aplica o xeque-mate. Aqui outro exercício. É a sua vez de jogar e você deve aplicar o xeque-mate. Pause o vídeo. O rei adversário está na quina do tabuleiro, então o nosso rei não é obrigado a ficar em oposição. A torre caçadora vai até a casa em F8 e aplica o xeque-mate. Último exercício. Você deve aplicar o xeque-mate em apenas um lance. Pause o vídeo. O rei está na quina do tabuleiro. O nosso rei atua como guarda, controlando estas duas casas. Então, a torre vem até a casa em A4 e aplica o xeque-mate. Às vezes, você pode ter a sorte do adversário facilitar a sua vitória. Neste exemplo, o rei está mal posicionado, na beira do tabuleiro. Para qual casa a torre deve se movimentar para aprisionar o rei na primeira fila? Ela deve ir para a casa em H2. O próximo passo é avançar o nosso rei. Rei está atacando a torre. Você mantém a torre
na segunda fileira, bem afastada do rei. Aproximamos o rei até a terceira fileira e quando tiver oposição, você aplica o xeque-mate. Se o adversário jogar para E1, estamos em oposição e aplicamos o xeque-mate. Voltando à posição, é claro que o adversário vai dificultar, então ele vai vir com o rei para G1. Avançamos com o rei. Note que estamos forçando o rei adversário a não ter escapatória e ser obrigado a entrar em oposição. Aqui, se ele entra em oposição, você dá o xeque-mate. Ele é obrigado a fugir para a quina do tabuleiro e avançamos mais uma vez. E agora o rei não tem saída. Ele não consegue mais fugir. Os reis entram em oposição e você aplica o xeque-mate. Este é outro exemplo. O rei mal posicionado na beira do tabuleiro. Então, qual é o movimento para deixar o rei preso na coluna H? Pause o vídeo. Você vem com a torre até a casa em G6. Agora o rei ficou preso na coluna H. Rei ameaça capturar a torre. Você afasta a torre, mantendo o rei preso na coluna. E agora vamos aproximando o rei. O truque é forçar que o rei adversário fique frente a frente com o nosso rei, com os reis em oposição. Se ele quiser facilitar a nossa vitória, ele vai até a casa em H5 e aí aplicamos o xeque-mate. Mas ele não vai fazer isso. Aproximamos o rei, ameaça capturar a torre, você afasta a torre. Como o truque é deixar os reis frente a frente, de nada adianta movimentarmos o nosso rei, pois se a gente coloca o nosso rei primeiro na frente, não dá certo, pois como é a vez do rei adversário jogar, ele simplesmente sai da frente. Voltando à posição, o mesmo acontece, fazer um lance com o rei para a casa em F5. De nada adianta fazer esse lance. Então o melhor é você fazer um lance de espera com a torre. O lance de espera é um lance que não prejudica a sua posição, você mantém o seu rei bem posicionado. Agora, se o adversário for para a casa em H4, ele leva o xeque-mate. Então ele é obrigado a vir para H2. Você avança o rei, não pode subir para a casa em H3, é obrigado a ir na quina do tabuleiro. Então, a mesma coisa. E agora ele é forçado a jogar e terá que colocar o seu rei frente a frente ao seu. Neste momento, você aplica o xeque-mate. E como conduzir o rei adversário até a beira do tabuleiro? É óbvio que na maioria das vezes o adversário tentará dificultar ao máximo a vitória para você. Pois se você não conseguir dar o xeque-mate em até 50 lances, a partida também estará empatada. Diferente da dama, a torre não consegue sozinha forçar o rei até a quina ou borda do tabuleiro. A torre precisa da ajuda do rei nessa tarefa. Nessa posição, o rei está no centro e tentará ficar o máximo de tempo por aí. Como falei no início desta aula, eu irei lhe ensinar 2 métodos para conduzir o rei até a beira do tabuleiro. O primeiro será esse, que é o método da casa, bem semelhante ao método que ensinei para você no final de dama e rei contra rei. O ponto-chave deste método consiste em aprisionar o rei como se ele estivesse em uma prisão, em uma casa, criando tijolos. E a todo momento você vai diminuindo essa prisão, essa casa, até deixar ela bem pequena e aí você aplica o xeque-mate. É a nossa vez de fazermos o lance. Então podemos começar a definir a casa do rei adversário, posicionando a nossa torre na casa em A5 ou na casa em D8. Vamos para a casa em D8. Todas as casas em verde representam o tamanho da casa do rei adversário.
Então ainda é uma casa bem grande. O rei continua no centro e vai ficar por ali, vai para a casa em E5. Aproximamos nosso rei com o objetivo de dar apoio à torre para ela, junto com o rei, irem fechando a casa. Rei E4 ficando no centro, torre D5. Então o rei está protegendo a torre e agora ela fechou a casa. Você pode notar que a casa está bem menor, ficando no tamanho de 25% do tabuleiro. Rei E3. Então, como não é possível diminuir ainda mais a casa, por exemplo, vindo com a nossa torre para D4, pois o rei iria capturar a torre, aproximamos o nosso rei para dar suporte para a torre. Rei E4, ainda não conseguimos diminuir a casa, pois se colocarmos a torre em D4, o rei escapa. Então, posicionamos melhor o nosso rei, ganhando a oposição. Rei F4, a torre ainda não consegue diminuir a casa, mas o nosso rei consegue melhorar a sua posição, indo para D4 e ganhando a oposição. Então veja como é importante você ganhar a oposição, obrigando assim o adversário a recuar. Aqui na casa tem uma rota de fuga, mas como você pode agora diminuir a casa com a torre, você protege essas casas e conseguimos diminuir ainda mais a casa do rei adversário. A casa melhor para o rei adversário é a casa mais próxima do centro. Em F4, com a torre não podemos jogar, pois não conseguimos diminuir a casa e também nem podemos deixar ela sem proteção. Então aqui é melhor fazermos um lance de espera com o rei, indo para D5, e agora o rei é obrigado a recuar, indo para a casa em F3. Podemos diminuir o tamanho da casa? Sim, podemos. Torre E4. Diminuímos ainda mais a casa. Rei G3. Podemos diminuir o tamanho da casa com a torre? Não, não podemos. Então o que a gente faz? Melhoramos a posição do nosso rei, aproximando do rei adversário. Rei F3. Também não podemos melhorar a posição da torre, fechando a casa. Então, rei F5. Rei F2. Veja que estamos repetindo o mesmo esquema anterior, aproximando o rei, agora ganhando a oposição. A casa abriu uma rota de fuga, o rei tenta fugir e você consegue diminuir ainda mais a casa. Rei F2. Não conseguimos diminuir o tamanho da casa com a torre, então vamos melhorar a posição do nosso rei. Rei E4, rei G2, e agora sim, torre F3, diminuindo ainda mais o tamanho da casa. Rei G1, como a casa não pode diminuir, então avançamos com o nosso rei. Rei G2, também não podemos diminuir o tamanho da casa. Rei E2, rei G1, se posicionando à beira do tabuleiro. Então, quando o rei está na beira do tabuleiro, o que a gente faz? Vamos deixar ele preso, na beira do tabuleiro. Então, agora, o rei tem somente uma casa de fuga disponível. Rei H1, como tem somente uma casa de fuga disponível, se formos com o nosso rei para F1, o que aconteceu? A partida está empatada. O rei ficou afogado. Voltando à posição, o melhor lance é rei F3, deixando uma casa livre, ou como a gente diz também, deixando um ar para o rei adversário. A única casa é G1, rei G3, o rei é forçado a ir à quina do tabuleiro, e aqui também você deve ter o cuidado. Se jogar torre G2, aí empatou a partida. O lance correto para aplicar o checkmate, o rei está como guarda, controlando as duas casas. Você faz torre F1 e aplica o checkmate. Agora um teste, é a sua vez de fazer o lance. Qual a melhor casa para você posicionar a sua torre com o objetivo de fechar a casa do rei adversário? Pause o vídeo. A melhor casa é torre E4. Aqui conseguimos fechar a casa
do rei adversário. Aqui um outro teste para você resolver. A torre prendeu o rei adversário na casa, mas o rei está atacando a torre. É a sua vez de fazer o lance. Qual o melhor lance que você pode fazer? Pause o vídeo. Se você fugir com a torre, você vai aumentar o tamanho da casa. Então o melhor lance é você proteger a torre com o rei e manter o rei adversário na pequena casa que ele está presa. Agora vou ensinar para você o método do rei. Com o método do rei, você sempre utilizará a regra da oposição para ir empurrando, junto com a torre, o rei até a beira do tabuleiro. Então, como ensinei para você anteriormente, não adianta virmos com o nosso rei para a casa em E3, com o objetivo de ter os reis em oposição, pois como é a vez do rei adversário jogar, ele move o rei e sai sempre da oposição. Então isso não adianta você ficar movimentando o seu rei. Voltando à posição, a torre está cortando o rei adversário na quarta fileira, você melhora a posição do rei indo para E3. Se o adversário for com o rei para D5, ficando em oposição, você dá o cheque com a torre, o rei adversário não pode fugir para essas casas, pois estamos controlando com o rei, e ele é obrigado a recuar. Então esse que é o esquema do método do checkmate do rei. Você precisa deixar os reis frente a frente, e quando eles estão frente a frente, você dá um cheque com a torre e obriga o rei adversário a recuar. Voltando à posição, é claro que o adversário irá dificultar e vai para rei F5. O que você faz? Você precisa que os reis estejam em oposição. Então você avança com o rei, ele vai fugir, você avança com o rei, ele vai fugir, e aqui você avança com o rei. Se ele facilitar a vida e recuar para a casa em H6, o que você faz? Liberou essa fileira, você simplesmente avança a torre e na sequência você novamente vai avançando com o rei. Ele vai voltar para a borda, você aproxima e se ele ficar na frente, você dá o cheque com a torre e obriga ele a voltar. Voltando à posição, é claro que o adversário não irá facilitar e ele vai para a casa em G5, mesmo sendo ruim para ele. Mas ele te obriga a fazer mais um lance. Reis estão um à frente do outro. Qual a regra? Você dá o cheque e obriga o rei a voltar. E agora o mesmo procedimento. Você vai aproximando o rei e forçando uma situação que os reis fiquem em oposição. O rei ataca a nossa torre e você puxa a torre. Aqui estamos naquela posição onde é melhor deixar o nosso rei posicionado na casa em D4. E o que temos que fazer é um lance de espera. Se o adversário colocar o seu rei frente a frente com o nosso, damos um cheque e forçamos o adversário a recuar. Mas ele não vai fazer isso, ele vai fugir. E aí vamos acompanhando com o rei. Chegou na beira, aproximamos o nosso rei e agora ele é forçado a ficar frente a frente. Você dá o cheque e ele novamente é forçado a recuar. Novamente você vai aproximando o rei. Rei ataca a torre e você afasta a torre. Agora é necessário mantermos o nosso rei bem posicionado na casa em D5 e fizemos um lance de espera. Se o adversário for para D7, damos um cheque e ele ficará na primeira fileira. Mas ele não vai fazer isso, ele vai fugir, e aí vamos aproximando. Chegou na beira, encostamos junto com o nosso rei, ele é obrigado a ficar frente a frente e você dá um cheque, forçando ele ir à última fileira. E agora na última fileira, você mantém o mesmo sistema. Ataca a torre, você afasta ela. Temos que fazer um lance de espera para deixar o nosso rei bem posicionado, pois de nada adianta movermos o rei, pois aí ele tira a oposição. Faz o lance com a torre,
Se ele vier para casa em E8, o que você faz? Checkmate. Vence a partida. Voltando à posição, ele vai fugir para C8 e você vai aproximando o rei. Aproxima o rei, chegou na quina, aproxima o rei, é forçado a ficar frente a frente e você aplica o checkmate. Então este é o método do rei. Qual a diferença dos dois métodos? Esse método do rei, você pode perceber que ele é uma regra mais automática. Você força o rei adversário a ficar frente a frente com o seu rei, você vai lá, desce a torre, dá um cheque, ele é obrigado a recuar. E assim você utiliza sempre essa mesma regra até levar o rei adversário na beira do tabuleiro e aplicar o checkmate. Então ela é uma regra mais automática. Você não precisa pensar muito para aplicar essa regra. Mas em compensação, ela é uma regra que exige mais lances para você aplicar o checkmate. Como você tem 50 lances disponíveis, isso é muito lance. Então, para você ter uma ideia, nós utilizamos ao todo 32 lances para aplicar este checkmate. Utilizando o método da casa, que expliquei anteriormente para você naquela posição, nós utilizamos 21 lances, então bem menos. Mas por outro lado, tivemos que pensar a cada lance qual a melhor casa para o nosso rei e a torre para você sempre ir fechando a casa. Aí você pode me perguntar, mas professor, qual o melhor método? Isso vai muito de aluno para aluno. Você deve escolher qual o melhor método que você se sentiu com segurança para aplicar. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Esse checkmate é mais difícil de aplicar do que o checkmate de rei e dama contra rei, mas você conhecendo esses dois métodos que lhe ensinei, você terá a segurança de vencer a partida quando tiver a oportunidade de chegar neste final. Então, nesta aula, ensinei para você o passo a passo do checkmate de rei e torre contra rei. Você aprendeu dois métodos para conduzir o rei até a beira do tabuleiro. Fizemos alguns testes de conhecimento. Muito obrigado por ficar comigo até o final desta aula. Encontro você na próxima. Fique comigo. Vamos lá!